O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer. Boa noite a todos. Eu abrindo essa live aqui nesse momentinho, eu não anunciei a live, não fiz nenhum convite prévio, mas tenho algumas reflexões que eu quero colocar aqui. E como a vida no santuário ela é tão dinâmica, eu fiquei com certo receio de que se a gente fizesse isso amanhã, outros assuntos fossem acontecer e pudessem outras situações, outras ocorrências pudessem acontecer ou fossem acontecer, enfim, e tirassem um pouco da força dessas palavras que estão ainda conectadas com a memória. Porque às vezes as palavras, elas se conectam com uma memória muito antiga. E quando essa conexão é muito lá para trás, a gente coloca uma história muito curta. E às vezes até a gente não se identifica mais com as emoções que podem ter impactado a gente de tal forma a influenciar os nossos comportamentos. Então, de novo, ainda que não tivesse anunciado, ainda que tenha sido tudo muito rápido, ainda que tenha acontecido de repente, eu quero colocar isso aqui. Também acabei de fechar agora, para quem não conhece Ciência Contemplativa, é um instituto do Lama Lawang. Eu posso falar que é um instituto de autoconhecimento. O Matheus e a Jéssica, pessoas queridas, acabei de começar o módulo com eles. Realmente incrível, e tenho a impressão de que o que foi falado hoje dentro desse módulo de abertura me incentivou para eu estar aqui em camadas muito profundas, para eu estar aqui fazendo essa partilha com vocês hoje. Bom, primeiro de tudo, não estou sozinha fazendo essa partilha, né? Temos aqui alguns outros seres fazendo a partilha junto. Aqui está Mestre Jung e Mestra Elis Regina. Enfim, o que eu quero comentar com vocês tem a ver com os mestres bezerros de Cunha, tem a ver com a pecuária de leite, tem a ver com a pecuária de carne, tem a ver com essa noção equivocada que a gente tem de que uma pecuária e outra existe separada, quando na verdade toda vez que a gente fala de um mestre bezerro, a gente está falando basicamente de uma mestra vaca que foi inseminada, que engravidou de forma forçosa. Para quê? Para que o ser humano roubasse o leite daquela mãe e daquele bebê. E o bebê, ele termina sendo quase um efeito colateral de tanta crueldade, olha só. E o que acontece com esse bebê? Ele pode ser descartado, ele vira carne de vitela nas pecuárias maiores, ele pode ser vendido como reprodutor, tem alguns caminhos, todos eles voltados para a exploração e para a morte. Mas o que eu gostaria de colocar aqui um pouco para vocês foi uma experiência que a gente teve essa semana. A gente está aqui com pessoas muito queridas, a Dai, o Pedro da Combicura, hoje a Lelúlio também esteve aqui com a gente, a Maísa está aqui, que é da equipe do Santuário, a Ana também está aqui nessa semana, o Vitor continua em Cunha, tem gente nossa em Cunha, também funcionário nosso em Cunha, tá, todas essas duas operações acontecendo ao mesmo tempo, mas enfim, aqui no Santuário o que aconteceu? A gente tem o mestre Nandi que toma leite, e a gente precisa dar leite para ele, ou seja, a gente está aqui vegano para veganizar seres humanos, mas não veganizar mestres animais mamíferos que precisam do leite. E aí então vamos comprar o leite dele. E aí, enfim, a gente chegou em uma pecuária e nessa pecuária ali estavam alguns descartes de novo, mocinhos, meninos. E a gente geralmente fala isso aqui até porque o trabalho, esse serviço, ele vislumbra muito essa história, já que a gente tem muitos casos de resgates de mestres bovinos. Então, de uma maneira geral, a gente entende que essa mensagem já foi transmitida. Mas eu tive uma experiência nova, que eu nunca tinha tido. E essa experiência, e até de novo em função, ou seja, dessa consequência de ter entrado nesse processo, desse ciência contemplativa, ou seja, desse kindfulness e realmente dessa elaboração pessoal, lapidação, para tocar realmente as emoções e perceber o quantas vezes a gente quer ser bom, mas a gente não é bom para os outros, porque a gente zela só pelo que é bom para nós. Então, por exemplo, se eu tenho um valor que queijo é bom para mim, então queijo é bom para mim e ótimo, mas sou uma pessoa boa, mas é que eu defendo o que é bom para mim, porque cada um tem que se defender de alguma... E a gente nem caracteriza que tem um ser sofrendo, uma mãe, um filho, bom...
Então esse é um lugar também pra gente averiguar um pouco, porque todos nós, eu noto que a gente tem uma projeção muito positiva para o mundo. A gente sempre quer aparecer muito bom para o mundo, e inclusive para nossa consciência. A gente não quer ir dormir à noite pensando que a gente assassinou, matou, maltratou, foi grosso com alguém, foi rude, foi ignorante, que a gente não se colocou, não foi empático, não teve nenhum senso de empatia com outro ser. A gente não quer lembrar das coisas dessa forma. A gente quer ser lembrado, de alguma maneira, pela nossa própria consciência, como alguém que fez o suficiente. A prova disso é, por exemplo, quando a gente falha em algo que a gente se propõe, que seja uma meditação. Não tô nem tocando no veganismo, ou seja uma meditação, que seja acordar cedo, que seja andar ou praticar yoga, ou correr, o que quer que seja. Quando a gente falha com aquilo, a gente não se sente muito bem. A gente tem uma cobrança interna porque a gente tem um parâmetro de bondade, um parâmetro de conduta, um parâmetro de consciência que a gente se relaciona. E quando a gente falha com ele, a gente se sente mal. Então, ou seja, quando eu digo pra gente ser bom, é um bom pra fora e é um bom pra dentro também. E a gente vai ignorando tudo isso muitas vezes, e de novo, e às vezes o mestre bezerro, a mestra vaca, a floresta amazônica, os oceanos, ou seja, não vem ao caso porque a gente tá tentando simplesmente um lugar egoísta de suprir as nossas próprias necessidades. Bom, então indo até ali a pecuária, a experiência nova, que de novo os mestres bezerros descartados estavam por ali, a gente acabou trazendo quem a gente conseguiu trazer dos que estavam sendo descartados, que estão aqui, depois aos poucos a gente vai falar um pouquinho mais deles, e da condição, porque eles chegam sempre muito doentinhos, muito frágeis, por causa de toda... É uma fábrica aonde a gente está colocando um ser vivo como máquina. E óbvio que o ser vivo, ele é um ser complexo, todos nós somos complexos, nós temos não só um aparelho físico, mas um aparelho emocional, psicológico, me arrisco a dizer espiritual para quem acredita, e não é diferente para o mestre animal. Agora imagina, se a gente somatiza, imagina que eles não somatizam? Claro que eles somatizam também. Então eles vêm somatizados de trauma, somatizados de não estarem com a mãe deles, somatizados de tantas formas diferentes. Então tudo isso termina revelado nessa fragilidade da saúde. Mas o que aconteceu ali naquela passagem, de novo, onde a gente entrou no primeiro momento para o leite, para trazer para o mestre Nandi, e aí acabou se deparando com essa... E essa pecuária é uma pecuária relativamente grande, então ela tem ela tem absolutamente todo aquele cenário que geralmente a gente vê em documentário, a gente consegue ali testemunhar ao vivo. E aí o que acontece é que a gente se depara em um lugar onde estão todas as mães, e são centenas de mães, né? Eu tô falando, bom, aqui são 10, ou seja, a pecuária pequena ela tem sofrimento, a pecuária grande ela tem sofrimento, o sofrimento é diferente, mas é sofrimento. Então, ou seja, e sempre o bebê é descartado, seja para carne de vitela, seja para ser um reprodutor, seja para ser carne para frente, seja... Então, o sofrimento e o término da vida de forma indesejada sempre estão ali presentes. E é tudo muito forte, ou seja, tá ali e conseguir realmente entrar em contato com isso e ao mesmo tempo lembrar que existem partes nossas que são egoístas, e a gente precisa sempre se lembrar disso para cultivar até humildade, eu diria, para quando a gente enxerga o outro, a gente também preservar que ele tem os lugares que ele está lutando de egoísmo, e quando a gente se pega nesse lugar de humildade, é um pouco mais difícil a gente entrar em embate. Agora, quando a gente se coloca de superior ou inferior para o outro, como se a gente já tivesse com a vida ganha espiritual, emocional, psíquica, aí é a hora que vem o embate. Porque não tá num lugar onde, putz, eu sei o que você tá passando porque eu também luto com as minhas sombras. Fica num lugar onde eu tô julgando o outro pelo que ele tá fazendo. E eu tô falando isso por quê? Porque quando a gente tá nesse tipo de ambiente, é óbvio que ali existe um fazendeiro. Existem pessoas que trabalham ali. E pessoas que estão, ou seja, no dia a dia explorando. E óbvio, se a gente entrar nesse lugar de julgamento, é muito fácil julgar. Mas se a gente olhar para dentro de nós e falar, putz, eu também tenho lugares adormecidos em mim, que eu luto para despertar, eu tenho decisões que eu tomo, que eu não consigo levar à tona. E de novo, a gente não precisa estar falando aqui do assunto do veganismo. Eu só estou tentando remeter a gente a um lugar de humildade interno para que a gente consiga abrir diálogo e se respeitar e conseguir um impactar na vida do outro. Porque o vegano não vira mais vegano. O vegano já é vegano.
Agora, se a gente der as costas para quem é difícil para nós, ou para quem a gente não aprova, ou julga, ou o que quer que seja, o mundo vai ser vegano como? Então, a gente tá acreditando que o vegano vai ser mais vegano. Agora, quem não é vegano, a gente não quer falar. Então, não faz sentido. A gente também tem que ter um pouco de lógica e até sabedoria para entender que a gente vai ter que buscar força visceral para estar ali naquelas situações que exigem de nós de formas diferentes. Bom, e aí na situação toda, nessa ala que tem essas centenas de mães que vivem simplesmente a vida delas de caminhar para a ordenhadeira e voltar da ordenhadeira, engravidar e perder os bebês, a gente vê uma mãezinha que tá ainda com a secreção saindo da vagina. E ali, ela deitada no chão, simplesmente tendo contrações ainda e se balançando, esticando a perna e o braço. E em um momento eu não soube exatamente se ela tava para ter bebê ou se ela já tinha tido bebê, mas alguma coisa apontou em mim que ela tava triste. Essas sensações realmente, ou seja, que o conviver com o mestre animal é um lugar muito mágico, porque quando a gente convive só com gente, a gente se baseia em comunicação falada ou comunicação escrita. Agora com a internet tem outras formas de comunicação também, quando a gente fala comunicação virtual, existe um contexto que a gente pode avaliar dentro do que está sendo comunicado. Quando a gente fala com o mestre animal, eles não têm a linguagem como a gente conhece, e isso aflora em nós outras percepções a respeito de uma mensagem subliminar que vem. Isso funciona também com seres humanos, já que é menos de metade que a gente comunica pela linguagem de fato. A gente pensa que tá tudo na linguagem, mas, por exemplo, o tom de voz, é muito comum nas relações a gente falar pra alguém, por que você tá assim? E a pessoa fala, imagina, eu não tenho nada. E a gente fala, eu sei que tá acontecendo alguma coisa, mas a pessoa não tá falando nada. Só que a gente sabe porque tem alguma coisa sendo comunicada sem ser pela linguagem verbal. Então já existe essa intuição. E quando a gente convive com o mestre animal, essa intuição vai de alguma forma sendo mais elaborada, porque o ser ele não fala pra gente, está doendo o meu rim esquerdo, eu sinto que eu tenho cólica renal, eu sinto que o meu joelho está fisgando, a minha vista está anuviando depois. Não acontece isso. O mestre animal tá simplesmente ali, daí ele tá olhando pra você e ele começa, ou ele tá andando e ele bate em algum lugar que tava na frente dele. Ou então ele tenta caminhar e ele trupica. Então, e se a gente não tá olhando realmente pro comportamento e simplesmente embasado numa comunicação que é verbal, é óbvio que a gente vai perder uma mensagem importante. Então, enfim, fecha parênteses, eu de alguma maneira eu sinto algum sofrimento e eu cogito até com eles mesmos, eu falei, olha, ou ela tá pra dar a luz ou ela já deu a luz. E aí então vem um rapaz que trabalha lá, a gente pergunta pra ele, ele fala, não, ela já deu a luz e o bebezinha dela tá bem, tá lá embaixo, na ala dos bebês, que inclusive fica no caminho, porque eles sempre têm um contato, não contato físico, e os bebês nunca mamam nas mães, mas um contato para que as mães continuem produzindo leite. Porque se elas não veem os filhos, a lactação é um processo psicossomático para todo mamífero. Para todo mamífero, no contexto da mãe que eu tô colocando aqui, que ela faz o quê? Se tem o filho, ela tem a lactação. E se ela não tem o filho, não tem a lactação. Se ela perder a referência que o filho dela tá em algum lugar que possa vir a procurar o leite, mesmo que não esteja exatamente com ela naquele momento, se ela perde essa relação, ela para de produzir leite. Ou então, quando ela passa da terceira, da quarta vez, ela já fala, eu já saquei como é esse lugar aqui. Nunca vão dar o meu filho, eu nunca vou dar leite pro meu filho, eu nunca vou conhecer o meu filho, eu nunca vou ver meu filho crescer. E aí, o que essa mestra vaca faz? Ela para de lactar. E quando ela para de lactar, ela vira carne da mesma forma. Mas o ponto que eu tô querendo dizer aqui não é, enfim, do fim da linha, ou do começo da linha, ou do processo, mas é que é um processo psicossomático. E aí, então, esse bebê já tava ali. Agora, quando a gente fala desse sofrimento dessa mestra vaca, eu sou invadida, porque não tem outra palavra, eu sou invadida pelo senso de derrota que aquele ser está vivendo. E por que invadida? Porque naquele momento que ela tá ali no chão, deitada, eu consigo perceber, porque aqui no santuário, quando a gente resgata elas grávidas e elas dão à luz, o que acontece? Elas em um segundo, elas dão o bebê, dão à luz e elas estão em pé. Elas estão em pé, elas estão beijando o bebê, elas estão protegendo o bebê. Não existe mais nada na vida delas além daquele bebê. Então, imagina um momento como esse, sublime, onde ela nutriu aquele bebê por 9 meses. E aí,
deu à luz. E cadê o bebê? Então, aquela mestra vaca, ela estava com dores de parto. Ela estava derrotada emocionalmente, derrotada, não tenho outra palavra. Ela tinha sido vencida pela indústria, ela estava humilhada, ali, jogada no meio de outras que, enfim, na mesma situação. Aqui no santuário, quem conhece o santuário fisicamente, quem já esteve aqui, os mestres animais aqui, eles têm olhos, eles têm alma dentro dos olhos. Ali a gente olha, não tem conexão, é como se fossem olhos de vidro, porque os seres estão ausentes. E aquele ser naquela profunda tristeza, mas numa tristeza que eu tenho certeza que eu vou ser perseguida por aquela imagem muitos anos da minha vida, ou até por muitas vidas, me arrisco dentro da minha fé, de lembrar de novo, a derrota dela naquele chão, aquela humilhação, aquele pranto calado de quem não consegue ao menos ser ouvida para dizer: deixa eu ficar um minuto com meu filho, deixa eu conhecer o meu filho, deixa eu beijar o meu filho, deixa eu lavar o meu filho, deixa eu limpar o meu filho. E é óbvio que depois de uma experiência dessa, a única coisa que corre no meu coração é dizer: bom, eu não consigo te dar o teu filho, ou seja, não consigo devolver o teu filho para você, mas a gente, enquanto santuário, consegue cuidar do teu filho. E isso é um lugar que, então vem os bebês, a gente cuida deles, só que nada do que a gente faça vai conseguir em alguma forma reproduzir o que seria a mãe deles. Não existe mamadeira suficiente que possa comparar. Não, eu perdi minha mãe, mas eu tive mamadeira, então não teve problema. Não existe isso. Eles são seres complexos como nós. Então a gente vai zelar pela vida, vai ressignificar essa vida, mas os traumas e as sequelas dessa vida vão continuar. E mais além disso ainda, a gente precisa saber que não existe forma, é uma linha de produção. Então você pode tentar tirar todos os filhos de lá, amanhã, depois de amanhã, quando a próxima leva dessa linha de produção acontecer, os filhos vão estar lá de novo e as mestras vacas vão estar derrotadas de novo, porque os filhos vão e voltam. Então, olha só a complexidade disso. Isso me provocou uma tristeza, sabe? Tão absolutamente genuína e profunda, porque sempre que eu tinha visto uma mãe até aqui, eu já tinha visto separado, obviamente, a gente já fez resgate de toda forma, mas eu nunca tinha visto pós-parto dentro de uma indústria. E isso me levou em lugares novos dentro de mim, de frustração, de tristeza, de desapontamento com o próprio ser humano e, de novo, tentando sempre me vigiar para não ir para o julgamento, porque outra vez eu também tenho espaços em mim que eu tô tentando conscientizar e crescer e sair do egoísmo e conseguir contemplar o outro e enxergar. Então é sempre, sabe, é um lugar de luta interna que não é guerra, é luta. É luta pra gente se preservar no espaço mais alto que existe em nós, para que essa frustração, essa tristeza não derrubem a gente. E não coloquem a gente em guerra com o mundo, porque a gente pode estar em luta com a gente, em luta no contexto da gente não se entregar a emoções inferiores, a emoções torpes, mas a gente não pode entrar, por causa dessas emoções torpes, em guerra com o mundo. Então tudo isso, ou seja, é uma explosão, são gatilhos que disparam de todas as formas e a gente precisa de muita consciência para quando esses gatilhos todos, eles são realmente, ou seja, ali quando eles acontecem simultaneamente, para que a gente possa desarmá-los. E tem alguns que a gente desarma, outros que a gente demora mais tempo para desarmar, mas precisa estar vigilante o tempo todo para que outra vez, para que a frustração, o desapontamento, para que tudo isso seja um combustível para que a gente continue nesse caminho. E aí é muito fácil aqui com essa experiência dar uma atualização rápida dos mestres bezerros de Cunha, que agora já chamam mestres bezerros da Nova Terra. Porque o que acontece isso? Orar e vigiar é exatamente isso. É a palavra de ordem. A gente tem falado muito nisso aqui com a Combicura esses dias. Exatamente isso. E aí é fácil a gente dar uma atualização de Cunha, porque quando a gente fala de Cunha, a gente fala de todos os bebês. E quando a gente fala dos problemas que eles têm, ou seja, eles foram agravados pela desnutrição, mas esses bebês muito dificilmente mamaram o colostro, tiveram tempo com a mãe, tiveram alguma felicidade ou tranquilidade. A partir da hora que o ser nasce menino na indústria, já é separado. E aí a gente tem todo esse mercado de carne, de reprodução, de vitela, que às vezes, muitas vezes a gente, e não é às vezes, desculpa, é muitas vezes a gente não se dá conta e não faz a ligação. Então também queria colocar um pouco dessa reflexão, que não tem muita diferença, sabe, entre uma indústria e outra indústria. A gente realmente precisa tirar essa letargia mental que tomou conta da gente, porque são poucas as pessoas que eu conheço que têm ideias originais.
poucas, raríssimas. A maioria das pessoas, elas reproduzem ideias dos outros. E elas reproduzem, por exemplo, cultura. Nós fazemos isso. E por isso precisa estar tão atento para que a gente simplesmente não viva reproduzindo o que foi passado para nós. Porque os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, sem dúvida nenhuma. E os nossos bisavós, e a gente honra os nossos ancestrais, mas a gente também tem que ser uma versão melhorada deles, no sentido de que a vida deles, a melhor versão deles, fez com que a gente continuasse a linhagem de um outro ponto. Por isso que, por às vezes, a gente fala sobre cura de linhagem. Eu não sei quem já escutou falar isso. Então, por exemplo, tem uma linhagem que sempre tem uma questão com, sei lá, com o feminino. E aí, por fim, chega um membro dessa linhagem e fala, basta. E aquele interrompe essa linhagem. Ou que seja de exploração. Então, a gente pode vir, sei lá, de uma família que fazia certos delitos considerados normais. E alguém fala, não quero mais isso. Eu quero fazer diferente. Então, existe uma cura de linhagem. São momentos específicos. Bom, aqui a gente resgatou uma mestra gatinha que ela deu 4 bebezinhos pra gente, que tá aqui, muito feliz. Muitos, os 3, e o outro tá lá miando embaixo. Então, é uma reflexão importante pra gente fazer de novo. Ou seja, a gente entender o que é essa linhagem, entender que a gente pode ser melhor e que a gente precisa pensar. E quando a gente está letárgico mentalmente, é quando a gente perde o quê? O discernimento. Uma das formas que a gente perde o discernimento quando a gente fala do ponto do veganismo é que a gente não realiza que para o leite acontecer, uma mãe precisa engravidar. Ou seja, uma mulher precisa virar mãe. E uma mulher, aqui eu vou falar desse jeito para aproximar um pouco a gente, porque se a gente falar mestra vaca, ou a vaca, ou o bovino, fica parecendo o outro lá. Agora, a mulher, porque os processos são muito parecidos, inclusive o tempo de gravidez é o mesmo. Falando da mestra vaca, se a gente falar de outras espécies, a mesma situação. Quando a gente fala dos mestres suínos, o que aquelas mães passam sem mudar de posição e aqueles bebês tentando mamar, é uma lástima. Bom, a questão toda, quando a gente começa a fazer todas essas reflexões, a gente começa a acender, como se fossem chamas dentro da gente, faíscas dentro da gente, e essa letargia vai saindo. Enquanto nós formos letárgicos mentalmente, nós não temos discernimento. E o discernimento, a gente pode falar do veganismo aqui, como eu tô colocando, agora tem alguém subindo aqui no quadro. Pode falar do veganismo, por exemplo, como esse ponto de que a gente não realiza que a mãe precisa ser de um jeito ou de outro. Ou seja, a mãe precisa estar com o filho e aquele leite era para aquele filho. Mas a gente pode falar da nossa vida também. Então a gente não acerta nos relacionamentos porque a gente não tem discernimento. A gente cai em relação tóxica porque a gente não tem discernimento. Então o discernimento ele precisa ser muito bem vigiado, ele precisa ser muito bem olhado. E o oposto dele está na letargia. Então a gente começa a simplesmente reproduzir o que tá. A gente tem muita informação, mas a gente não tem conhecimento. A informação do quê? A informação que se repete e que em algum momento ela entra como se ela fosse verdadeira, mas ela nunca é um conhecimento direto porque a gente não teve experiência daquilo. Então a gente fala de coisa e olha só que perigo, a gente está começando a falar da natureza dessa forma. A gente começou a falar da natureza como ideia e não mais como experiência. E nós somos a natureza. Não existe como falar pro dedo do meu pé que ele não é parte do corpo que tem o dedo da minha mão. E a gente como ser humano, que é o dedo do pé, a gente acha que a gente está separado desse corpo cósmico que é a mãe natureza. E mais por causa da falta de discernimento, esse distanciamento faz o quê? Se eu sou o dedo do pé e eu não sei que natureza é essa e que corpo é esse, tudo bem se eu perder a orelha, ou o olho, ou o coração, ou o cérebro, ou o rim, ou o fígado, porque afinal de contas eu sou o dedão do pé. E a gente não percebe porque existe essa letargia que não deixa que a gente realize o que realmente importa, que é o quê? Se a gente faz mal para um, a gente faz mal para todos. Não existe como, ou seja, a gente falar eu vou zelar pelo bem para mim e o bem dos meus. Não existe isso, gente, porque o corpo é um só. Nesse dedão do pé, se acontecer alguma coisa com o dedão do pé do outro pé, esse pé vai de alguma forma ser sobrecarregado no caminhar. Não existe forma da gente defender a felicidade sendo uma coisa só para um ser. E por isso que o serviço é tão importante também. Por isso que a gente precisa realizar tudo isso. Então, outra vez, o ponto que eu tô colocando aqui nesse momento da conversa é só pra gente ter discernimento e sair dessa letargia mental. Pra gente começar a pensar um pouco mais nas coisas que estão acontecendo e fazer ligações. Fazer ligações sobre, olha só, Petrópolis, um outro desastre. Ah, tudo bem, mas vamos falar só da catástrofe, não vamos falar da causa da catástrofe. Se a gente for falar, a gente vai lá falar do político.
político, e sem dúvida os políticos precisam apresentar o plano de governo deles e cumprir o plano de governo deles, sem dúvida, e a gente precisa votar conscientemente em função de planos de governo apresentados, e não simplesmente porque a gente foi obrigado a ir até onde precisa votar, e a gente não sabia nem a menor ideia de quem é um partido e quem é o outro, e muito menos do que se propõe aquele sujeito. Então, precisa estar ali, sem dúvida, existe uma responsabilidade direta nisso e a gente precisa amadurecer para ser um cidadão, para ser uma cidadã. A gente precisa amadurecer para isso. O ponto só que eu tô colocando nesse instante aqui é que se a gente não tratar a causa do problema, e é um lugar difícil, porque toda a medicina tá fazendo isso também, a gente vai no médico e a gente fala, eu tenho dor de cabeça. E o médico prontamente vê a lista dos fármacos que patrocinam, inclusive, as universidades e dá lá o remedinho. E daqui, sei lá quanto tempo, aquela pessoa tem um aneurisma cerebral, ou a pessoa tem uma queimação e ela vive tomando omeprazol e a causa nunca é revelada. Então, quando é que a gente começa a falar da causa? É isso que eu gostaria. Se a gente começa a realmente investigar, a gente vê que tem muita coisa que a gente consegue resolver dentro da gente. Porque à medida que a gente ganha esse discernimento, à medida que a mente da gente fica ativa e que essa chama tá queimando dentro de nós, essa chama ela é incandescente, ela tem luz. E ao mesmo tempo ela queima quem tá ao lado. Assim como alguém queimou a gente também. Queimou a gente nessas provocações, queimou a gente nesses momentos onde a gente foi desafiado em lugares que sozinhos a gente não iria. Então que bonito, e essa é uma das riquezas que a gente tem das relações. As relações fazem isso, as relações todas são muito provocativas. Mesmo as relações entre mentes afins. Porque mentes afins ainda assim têm formas diferentes de fazer a mesma coisa. A gente pode falar do veganismo aqui. Todos os veganos que vocês conhecem falam do mesmo jeito? Se apresentam do mesmo jeito? Defendem do mesmo jeito a causa? Não. Não. Então esse senso precisa ser preservado, também a gente precisa entender. Bom, em Cunha, o que está acontecendo agora nesse momento? A gente tem a fazenda alugada e está sendo absolutamente uma graça para aqueles seres, porque eles estavam comendo só do coxo e antes disso eles estavam comendo da terra que não era o mato, da terra estavam comendo terra, literalmente, porque não existia mais. Alguns, talvez, que tivessem um pouco mais de idade, um pouco mais de força, talvez estavam comendo mais, mas todo mundo estava comendo pouco. Ponto. Isso sem contar o que estava comendo nada. Então, de toda forma, a gente está falando de um rebanho com desnutrição, essa desnutrição causando problemas de imunidade e essa imunidade dificultando o quadro clínico, apontando, inclusive, do ponto de vista veterinário, um tempo indeterminado para recuperação. O que a gente tem determinado é o tempo, e isso é algo relativo para que eles possam viajar, não de recuperação. De recuperação a gente ainda não pode dizer nada, porque os danos foram tamanhos que a gente não consegue precisar quando que eles terão a vida digna que todo ser merece desde nascer e que eles estão lutando através de um resgate, inclusive representando outros, para que a gente se conscientize, tire essa letargia da mente e esse egoísmo do coração e consiga enxergar os outros seres. Com isso tudo, quando foi para a fazenda, mais de 300, pensa assim, você tem 5 mestres gatinhos na tua casa. Chega de manhã, à noite, meio-dia, não sei que hora você faz isso, no teu mestre cachorrinho, você vai até o lugar que tá a ração, a comidinha, ou você cozinha, ou você traz, ou o que quer que seja, mas você vai até lá e coloca no refratário deles. Ponto, tá feito. Agora, você imagina você fazer isso para 500 mestres gatinhos. Você vai precisar ter um sentido de otimização. Talvez você vai ter alguém que ajude você a limpar também. Talvez vai ter alguém que vai ajudar você a colocar. O que eu tô dizendo é, dependendo da quantidade, você não pode só contar com os teus braços ou com os braços de quem tá perto. E isso aconteceu em Cunha. Quando a gente saiu desse lugar, onde basicamente ali nos coxos, uma medida que foi uma medida em vez de planejamento, uma medida que era uma emergência. Foi feito ali, colocou-se esses mestres ali e precisa se alimentar e ali tem funcionário. Agora, o que a gente vai fazer na fazenda? Como que é que vai fazer isso com silo? Como que é? Ou seja, num manejo apropriado. A gente pode contratar mais 1000 pessoas para fazer isso, ou então o que aconteceu foi que, na verdade, a gente optou por um trator. Porque não existe forma, não existe força física, não existe como a gente ter 20 pessoas pagas na propriedade todos os dias, 2 vezes por dia, para fazer esse manejo. Porque, outra vez, a gente não tá falando de 5 mestres gatinhos, a gente tá falando de quase 330 mestres bezerros. Então, isso precisa ser levado em conta e precisa estar bastante claro. Com isso, o que a gente tem hoje? A gente pede para vocês, o envolvimento de vocês, o trator e a carreta custaram R$62 mil.
A forma de colaborar para isso, você pode fazer Pix, você pode ir para o Ashram e você pode colaborar sem gastar R$1, que é a colaboração pelo Abilion. Então, você indo no Abilion, você baixa o aplicativo, você faz uma avaliação de um produto vegano ou então de um jantar, de um prato vegano de um restaurante, um almoço, enfim. Você faz essas avaliações, o aplicativo te dá $1 e depois disso você escolhe para quem doar esse dólar. Você pode doar para o santuário dentro dessa corrida que a gente está fazendo agora com a questão do trator, ou você pode ajudar outras causas também. Ajude, mas ajude, porque, ou seja, o Abilion tá aí, não é um benefício só para o santuário aqui. Ele é um benefício para todas as 80 aproximadamente que estão ali cadastradas em todo o mundo. Então, ajudem, porque é algo muito favorável, faz crescer a comunidade vegana, faz crescer a noção dos produtos, fica mais fácil para quem está começando e ajuda uma causa. Então, outra vez, se vocês quiserem ir por esse caminho, a gente muito agradece, porque tudo tem sido muito desafiador e ainda assim, como eu falei, esses gatilhos todos disparam e a gente tem que desarmar os gatilhos. Para quê? Para continuar no serviço. Porque se a gente entrar na onda dos gatilhos, daí o que a gente vai fazer? Vai ficar triste, deprimido, vai ficar com medo, inseguro, o dinheiro não vai dar, não vai ter ração, o que vai acontecer? A pessoa, o outro, o que você vai fazer? Os gatilhos todos estão aí. Desarma os gatilhos. O que precisa ser feito? Precisa de um trator. Como que vai conseguir tudo isso? Ah, então o Abilion é uma forma, maravilha. Ah, o Ashram é uma forma, outra coisa. Ah, o Pix é uma, parabéns. Agora, ajude de alguma forma e ajude outras instituições também. No Abilion, agora, a gente está com uma promoção junto com Serra da Estrela, que é um hotel da querida Denise, que tá apoiando demais. Então, vocês vão concorrer, no dia 22 a gente vai fazer um sorteio, vão concorrer a um final de semana no hotel. E eu recomendo muito que vocês sigam o hotel também, conheçam um pouco mais, tem um café vegano à base de plantas, enfim, que é absolutamente incrível. E a gente tem muito carinho por todos os nossos parceiros, como eu comecei a live falando agora, a respeito do próprio Ciência Contemplativa, que é esse instituto que para mim tem muito ligado dentro do que é o autoconhecimento, e eu valorizo muito a questão do autoconhecimento para a gente se conhecer e aí então oferecer o melhor de nós para o outro. Então todos os nossos parceiros de alguma forma falam ao nosso coração. E eu recomendo muito então que vocês possam ajudar de alguma forma. E se não é o santuário que vocês vão ajudar, ou seja, os mestres bezerros que precisam do trator agora, eu recomendo que a vida de vocês, humildemente peço, que a vida de vocês sirva o propósito de alguma outra vida. Sirva a existência alheia. Eu não sei se essa existência alheia vai ser de um mestre animal, se vai ser de uma criança, se vai ser das florestas, eu não sei como, eu não sei o que, é você que vai dizer isso. Mas eu só deixo a mensagem final aqui para que a sua vida colabore com a vida em si. E se você pode fazer isso financeiramente, maravilha. Agora, se você pode fazer isso simplesmente amparando a jornada de outros, ou sendo um voluntário com o teu tempo, ou sendo com um sorriso, ou simplesmente se comprometendo a que o mal termine em você, ou seja, você recebe uma coisa amada e a gente vai estardalhaça tudo também, passa adiante, vira uma confusão pro outro. Eu não sei qual é a forma de contribuição que a tua vida pode ter, mas eu sei que a tua vida pode oferecer uma contribuição para o outro. E é essa a mensagem final que eu deixo aqui. Procure alguma forma que você possa contribuir no alívio da dor e do sofrimento de algum irmão. Qualquer que seja esse irmão. E de repente o teu lugar vai ser, a Patrícia, olha, eu já cuido dos meus pais, eu tenho filho, eu tenho minha vida maluca, qualquer coisa. Então talvez a tua vida seja criar essas crianças, talvez a tua vida seja dar o exemplo, talvez a tua vida, eu não sei o que é. A única coisa que eu tenho realmente uma suspeita muito real e muito pulsante dentro de mim é que a nossa vida não se encerra em nós mesmos. Então eu peço aqui, por amor, deixe que a tua vida seja contribuição para uma outra vida. Como você conseguir visualizar isso? Porque essas outras vidas estão esperando por você. Estão esperando a chance de receber um alívio e de ter realmente uma forma de acalento, porque você passou por elas. Bom, aqui tá todo mundo falando já. Quero agradecer pela escuta e agradecer por essas reflexões postas aqui, que levem de alguma forma momentos de introspecção, para que a gente de novo ofereça o nosso melhor, para que a gente outra vez contribua na vida do outro e para que a gente assim encontre um tipo de felicidade que não tá nas coisas desse mundo, uma felicidade genuína de simplesmente a gente estar feliz e tranquilo com a nossa consciência por estar fazendo o melhor em cada situação que se apresenta. Então deixo aqui minha gratidão e termino com o mesmo mantra que comecei. Cântico, perdão. Vai florescer
O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer. Que a gente floresça. Graças.